Quando o pecado entrou, o homem saiu de debaixo da autoridade de Deus. Notemos que a mentalidade humana perdeu o equilíbrio. As emoções se tornaram descontroladas, a ponto de Caim matar Abel. Depois, o próprio Caim resistiu ao encontro com Deus. Saiu da sua presença e veio fazer a sua própria vontade, fundando o mundo segundo os próprios pensamentos e trazendo a guerra, trazendo o adultério, trazendo o ódio, trazendo a morte. Portanto, a questão da autoridade é questão vital no reino de Deus. Este é o motivo de Jesus ter orado para que o reino venha e seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Quanto mais os homens fizerem a própria vontade, quanto mais fizerem segundo os seus próprios pensamentos, mais aumentará a desordem, mais aumentará a violência, mais aumentará a falta de amor, de misericórdia e de união entre as pessoas. Precisamos perceber onde e como devemos estar sob a autoridade de Deus. A igreja, há muito, caiu da autoridade, caiu da palavra, caiu do Espírito. A igreja caída nada mais é do que um fingimento das coisas do Espírito de Deus. A igreja caída nada mais é do que a invenção da carne, cheia do vinho da prostituição, bêbados em si mesmos, rindo e brincando com as coisas de Deus. Perdeu-se a autoridade, perdeu-se o trono, perdeu-se o poder de Deus. Precisamos voltar, e essa volta é por meio de Cristo. Somente quando nossa carne é desfeita na cruz, somente quando nossa mente é negada, nós podemos nos sujeitar a Deus. Onde estão aqueles que se sujeitam a Deus? Não estamos procurando ou falando daqueles que pregam, que falam, pois palavras e pregações podem ser feitas pela alma humana. Ler a Bíblia e fundamentar uma igreja segundo a carne e fazer a propaganda de si mesmo, isto tem sido a desordem cristã. Onde está a unidade de João 17? Jesus orou, eu neles, e o Pai em mim, e nós neles, naqueles que creem. Onde está o único Espírito e o seu poder? Onde estão aqueles que consideram que está escrito, sem particular interpretação, como o apóstolo Pedro ensinou em sua carta? O que falta? Autoridade de Deus, poder de Deus, realidade do Espírito Santo. Não explicações humanas, poder sobrenatural. Não adianta os homens explicarem, não adianta darmos as nossas próprias palavras. Precisamos perceber que a Bíblia termina com uma cidade, e com um trono e um rio. A Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, fala daqueles que estão sob a autoridade de Deus. O trono e o rio, capítulo 22 de Apocalipse, expressos assim. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O que Deus mostrou para você? Veja que os crentes estão vivendo de ilusões. Onde está a autoridade de Deus e do Cordeiro? É o rio, claro como um cristal, onde está fluindo? Veja que o trono é único. Deus e o Cordeiro não têm dois tronos.
Então, porque há milhares de igrejas fundadas e fundamentadas segundo os homens, e como empresas, justificando-se com as coisas do mundo, com fundamento nas coisas humanas, carnais, terrenas. Onde está o trono? Cada um tem a sua própria autoridade. Carregam a Bíblia, mas fazem o contrário do que está escrito. Precisamos nos voltar ao trono, ao rio. Precisamos, como diz Tiago, sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo, para que possamos fazer parte dos vencedores, daqueles que experimentam o rio da água da vida, claro como cristal. Este rio é o fluir que Jesus falou no Evangelho de João. Rios de água viva correrão do interior daqueles que creem. Espera no Senhor e confia nele, e ele mesmo tudo fará. Bem, mas o que os homens estão fazendo? Deus mesmo ordenará todas as coisas. Deus vai queimar as obras de madeira, palha e feno, conforme está escrito em Coríntios. Mas nós precisamos ter ouro, prata e pedra preciosa. Ouro e pedra preciosa é a essência dos que creem e vencem a carne. Louvado seja Jesus! Olhe e veja. A cidade é onde está a autoridade. A cidade é onde está o trono. A cidade é onde corre o rio. O rio vem do trono. O rio vem da autoridade. O rio de água viva só vai fluir naqueles crentes que se sujeitam ao Deus único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não a deuses inventados pelos homens. Não a Espírito Santo criado pela carne. Nem dons que são imitações inúteis, sem nenhum poder de Deus. Vamos perceber que somente o Espírito abre os céus. Então, o Espírito se move por causa da verdade e do conhecimento da verdade. Louvado seja o Senhor! A ordem de Deus, no fim de tudo, é o único trono do Cordeiro e do Pai, com o rio que flui de água clara como um cristal. Louvado seja Jesus, vitorioso. No fim, ele vai colocar tudo em ordem e vai envergonhar os mentirosos, e vai envergonhar os crentes falsos, e vai envergonhar todos que fizeram a sua obra com fraude, com mentira, com engano, sem poder do Espírito Santo. Louvado seja aquele que está no trono, o trono de Deus e do Cordeiro. Diz no versículo 3, nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Portanto, na nossa fronte, leia Apocalipse 22, versículo 4. Não deve ter outro nome. Os crentes estão lutando por nomes que são obras de suas mãos, que eles mesmos criam. Não o nome de Jesus. O nome de Jesus é somente de fachada. Nós precisamos de ter em nossa fronte o nome de Jesus Cristo, único, eterno, verdadeiro. Seu nome é Salvador. Estejamos debaixo da sua autoridade. Louvado seja Jesus. Amém.